Sejam bem-vindos ao Divulgador, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que vêm sendo realizadas aqui no programa de pós-graduação da Universidade Tiradentes. Eu sou Daniel, vocês já me E conhecem, eu sou Bianca. e hoje nós temos um convidado muito especial que vem falar um pouco, da sua pesquisa. Vou apresentar ele aqui rapidamente. Professor titular 1 da graduação e do programa de pós-graduação em educação, PPED, da Universidade Tiradentes. Doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp, com bolsa CNPq, com estágio pelo programa de doutorado de sanduíche no exterior, junto ao Colégio São Luís, no México. Mestre em Educação pela Universidade Tiradentes, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e possui graduação em Serviço Social também pela Universidade Tiradentes. Ele que faz parte do Comitê de Ética em Pesquisa aqui na Universidade Tiradentes é o professor Dr. Rony Reis. Seja Seja bem-vindo, bem-vindo. professor. Obrigada por participar hoje. Eu agradeço pela iniciativa de vocês, não é? De trazer esse momento de diálogo e para que circule, que se faça conhecida as experiências de pesquisa desenvolvidas no âmbito do nosso programa de pós-graduação em educação. Bom, a gente quer começar perguntando o que é o doutorado de sanduíche, focando nessa sua experiência no México, como foi e por que você escolheu o México. Então, essa era uma questão que se colocava para mim no doutorado, né? Eu precisava realizar uma pesquisa no âmbito internacional. Já não era mais suficiente desenvolver uma pesquisa só no âmbito nacional, porque eu estudava as experiências de educação rural no Brasil. E eu percebi que lá nos anos de 1940 havia uma circulação de referenciais estrangeiros, norte-americanos, europeus, sobretudo com a criação dos organismos internacionais, como ONU, Unesco, Unicef, Banco Mundial, né? E aí, por que o México? Os meus colegas de doutorado lá na Unesp, muitos foram à Europa, outros nos Estados Unidos. E por que um país latino-americano se tornou objeto do meu interesse? E como é que se escolhe um país? Não é? É a pesquisa que delimita isso. Então, eu já sabia que havia intelectuais brasileiros, especialmente Lourenço Filho, que tinha ido ao México observar as experiências de educação rural. Então, a ida desse educador brasileiro, né, ele serviu, vamos dizer assim, de porta de entrada para a realização da minha pesquisa no México. Então, esse foi o meu critério de escolha. Porque nos anos de 1940, o México despontava como uma referência de educação rural que devia ser seguido pelos outros países latino-americanos. Então, quando eu fiquei sabendo, né, dessa informação, uma informação histórica, né, eu pretendi viajar até esse país. E aí, além de fazer essa pesquisa comparada, é necessário compreender previamente, saber os acervos que você vai pesquisar, os arquivos, o professor que vai receber você, o centro de pesquisa que também vai receber. Então, isso tudo também foi preparado com muito cuidado. Imagina a animação quando foi. Ai, meu Deus, achei minha justificativa aqui. Pois é, lembrando que o PDSE é um programa de doutorado de sanduíche no exterior, não é? Por iniciativa da CAPES, que fomenta a pesquisa no Brasil, tem por objetivo a internacionalização. Inclusive, esse é um critério de avaliação dos programas de pós-graduação em educação. Então, os programas melhores avaliados e qualificados desenvolvem, né, no seu interior o PDSE. Inclusive, aqui no nosso programa de pós-graduação, nós temos editais, né, são chamadas públicas, nunca é destinado assim, a um aluno específico. Os estudantes concorrem, existem critérios, né? E vale destacar que dentre esses critérios está a proficiência na língua estrangeira, né? No meu caso, a proficiência era espanhol, que era a língua, né, oficial do país, que eu ia desenvolver a pesquisa. Além disso, um plano de estudos, né? E aí você se torna um bolsista. Isso significa dizer
que você vai receber agora em dólar ou em euro, o que é, Aham. não é? O que é vamos dizer assim, um upgrade para quem é bolsista no Brasil. Então, isso, de certa forma, nos entusiasmava, não é? E aí, a bolsa aqui do Brasil, para os que são bolsistas, não é? Essa bolsa ela é congelada, ela é paralisada, e outra Passa a bolsa receber. é Essa era uma desativada. dúvida que eu tinha. Essa bolsa aqui do Brasil é desativada e é ativada agora uma bolsa com um valor superior a R$ 6.000, Uhum. certo? Certo. E aí você fica, o doutorado de sanduíche, 6 meses ou um ano desenvolvendo pesquisa. Passou quanto tempo? Eu passei um ano. E como é que foi lá? Olha, a experiência foi maravilhosa. Primeiro, o que era que eu sabia do México? Eu sabia pouquíssima coisa, né? Além do programa do Chaves e das novelas mexicanas, Sim. né? Cancún. A tríade Maria do Bairro, Maria Mas- Mercedes Marimar. e Marimar. Além de saber disso, né? Eu sabia que era que é um país histórico com uma importância fundamental para arqueologia Sim. no âmbito inclusive mundial, né? Porque ali nós temos a civilização maia, né? Especialmente naquela Riviera que é internacionalmente conhecida como Cancún. Ali nós temos sítios arqueológicos, né, preciosos para a história da humanidade. Então eu sabia apenas isso. Não me reconhecia muito como latino-americano, porque o Brasil é o único país que fala português na América. Então esse é um diferencial nosso em relação aos demais. Então quando eu cheguei no México, a sensação que eu tinha era a seguinte: eu não estou no Brasil, mas algo nos une. E esse algo que nos une, eu digo que são as desigualdades sociais. O México enfrenta muitos problemas sociais, como, por exemplo, o narcotráfico. O México tem um problema gravíssimo, né, de desigualdades, especialmente quando se trata de populações indígenas. Lá não teve nós temos uma dívida histórica com a população de matriz africana. Sim. Lá não houve esse comércio, não é, de escravos como aqui no Brasil. É muito mais uma desigualdade que se impõe à população indígena, que é a maioria, mas quase 90% da população mexicana é indígena. Mas, continuando respondendo a sua pergunta, foi uma experiência maravilhosa, me ajudou a me reconhecer como latino-americano. E eu sempre digo assim, que é um programa que vai desenvolver ciência e pesquisa e tecnologia, né? Mas nós que já lemos o Emílio, ou da educação, né? Sabemos que Emílio, quando ele atinge a sua idade da maturidade, Emílio faz as suas excursões pelo mundo. É a hora também de viajar. E uma viagem pedagógica, porque é uma viagem que educa. Um muro pichado no México me educava. Um movimento social que, de repente, eu estava na rua e eu me deparava com um movimento social chamado zapatismo. E lá, vocês sabem, né, nós tivemos um guerrilheiro chamado Emiliano Zapata, que reivindicava a reforma agrária em 1917. 14 estudantes foram mortos em 2014, estudantes de escolas normais rurais em Ayotzinapa. Então, os movimentos sociais que eu via me educavam, o muro pichado, terra e escolas para todos, também me educavam, a estação de metrô me educava. Então, não era só o programa de estudo, mas a experiência de estar naquele país. Até em espanhol eu sonhava. A imersão foi A absoluta. imersão foi Dizem que quando você absoluta. sonha com outra língua, é porque você é bem fluente, já tá, né? Já é naquele- outro nível. Eu sonhava em espanhol. Professor, uma das dúvidas que o pessoal tem, falando ainda do sanduíche, né? Uhum. Sobre essa parte mais técnica. O senhor falou da bolsa. Aham. É um valor que dá para a pessoa só se preocupar em estudar? Olha, esse valor, ele vai mudar, obviamente, de país para país, não é? Existem alguns países em que o valor se altera em função do custo de vida naquele país, não é um valor padrão. Mas por se tratar de um país latino-americano, né, e com uma moeda relativamente desvalorizada no cenário mundial, imagine que andar de metrô me custava 5 pesos ou R$ 1. Ninguém anda de metrô no Brasil com R$ 1, Sim. né? Então,
no meu caso, no México, eu só me preocupava em estudar, né? Mas eu tive relato de outros estudantes que não. Que, por exemplo, estavam fazendo doutorado de sanduíche na Suécia, na Suíça. Sim. Então, isso muda. Mas um valor superior a R$ 6.000, convertendo essa moeda, que eu recebia em dólar, eu não recebia em peso mexicano, porque a moeda oficial do México é o peso mexicano, não é? E para outros países da América Latina, cada país tem a sua moeda. Então, convertendo, dava $1.300. Então, era uma quantia ciente. Então abre um edital nacional. Sim, esses editais são captados pelos programas aqui na nossa instituição. O professor Cristiano Ferronato, ele, enquanto coordenador, fica responsável por catalisar essas bolsas, né? E aí, como eu já disse, é uma chamada pública, não é endereçado a nenhum estudante. E os estudantes que cumprem aquele critério, né? Proficiência em língua estrangeira, programa de ensino, carta de aceite do professor da outra instituição, não é? Mas esse é o ponto, é um ponto fácil de ser resolvido, porque as instituições de ensino superior querem receber estudantes brasileiros. Não é? Os programas lá em outros países se qualificam também pela entrada de outros estudantes. Então, assim como para nós, para a Universidade Tiradentes, é importante receber estudantes de outras nacionalidades, os outros países também anseiam por receber pesquisadores brasileiros. Eu achei que essa questão da carta de aceite fosse mais complicada. Não. Para mim seria mais difícil. Com relação à proficiência, por exemplo, qual é o nível? Como é essa prova da proficiência mesmo do idioma? Que eu acho que muita gente tem essa dúvida, assim, eu, sei lá, desenrolo um portunhol, de repente, ou um inglês mais técnico, pelo menos ler. Qual é o nível que é possível para fazer? No caso do TOEFL, ele é aceito em todos os países, não é? Que é a proficiência em língua inglesa. Então, você faz essa proficiência, essa proficiência não é emitida, vamos dizer assim, por cursos de idioma que nós, né, que existem. Essa proficiência ela é emitida por instituições de ensino superior em parceria com o Ministério da Educação. Essa prova ela vai mensurar a capacidade de escuta e a capacidade de tradução, né? E também passa por regras gramaticais. E aí se atinge um conceito A, B ou C, né? Sendo que o conceito A é o conceito superior, e aí é exigido minimamente, não é, uma pontuação, porque esse conceito ABC é convertido numericamente. Então, quem atinge uma pontuação superior a 500 se considera apto. Não é? E é válido por 4 anos. E é válido por 4 anos. Mas eu também tenho a opção de fazer a proficiência em espanhol, porque é o país de origem, é o país que está me recebendo, né? O México fala, seu idioma oficial é o espanhol. Então, eu poderia também optar por fazer uma proficiência em espanhol. Entendi. Entendi. Então, veja bem, que eu vendo o professor Rony falar sobre o sanduíche, o doutorado sanduíche, deu vontade de ir, viu? Então, assim, quem quiser fazer o sanduíche, quem se interessou, acompanhe certinho, porque é uma possibilidade. Fique atento aos editais que saem lá na página do programa. Isso, com bolsa e tudo mais, então dá para a pessoa fazer. Então, a gente vai parar aqui esse episódio de hoje falando somente sobre a experiência do professor Rony lá no México, fazendo doutorado de sanduíche, mas vai ter outro episódio, né, o próximo episódio ainda com o professor Rony, onde ele vai falar sobre a própria pesquisa dele em História da Educação, em Educação Rural, e o que ele tem feito aqui na Universidade Tiradentes. Se liga no próximo episódio. Valeu!